O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou uma questão de ordem apresentada pelo senador Rogério Marinho. A decisão ajuda a base aliada de Lula a ter maioria na CPMI do 8 de janeiro. Marinho contestava uma manobra feita pelo senador Randolfo Rodrigues, que deixou um bloco partidário e migrou para outro. Com a decisão, os dois blocos passam a ter o mesmo número de senadores no colegiado, com cada um podendo indicar 6 membros para a CPMI. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também havia retirado uma vaga do Partido Novo, beneficiando os petistas, que terão agora 12 lugares na investigação das invasões. O senador Rogério Marinho afirmou que a oposição vai recorrer da decisão. Roberto Mota, mais uma má notícia, para a oposição, mais uma cadeira perdida na CPMI do 8 de janeiro. Mesmo assim, dá para manter a expectativa de que haverá avanços nas investigações, de que a CPMI pode revelar novos fatos em relação ao 8 de janeiro, Mota? Eu mantenho essas expectativas, mantenho sim. Essas movimentações fazem parte do jogo político, Por mais que elas afrontem o nosso senso de justiça, e afrontam sim, e por mais que elas tentem deturpar o mecanismo de representação política. O eleitor fica frustrado, eu votei no meu deputado, ele foi eleito, nós elegemos uma enorme bancada conservadora e liberal, e agora chega lá, fica todo mundo refém dessas regras, desses subterfúgios. Essa CPMI promete ser o maior desafio que a oposição vai enfrentar. O Brasil precisa saber a verdade sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Se os deputados de oposição estiverem em minoria, não vai ser um trabalho fácil. Mas olha, eu duvido que apareça algum trabalho fácil para a oposição nos próximos 4 anos. É exatamente por isso que o eleitor mandou para o Congresso uma enorme bancada conservadora e liberal. Diga, Zé. Pois são regras, Mas as regras, elas estão sendo interpretadas, e o presidente pode fazê-lo, sim, interpretar onde houver lacuna, onde houver falha, mas a interpretação é que está errada, e o senador tem razão, o Rogério Marinho. Porque ou ele acata uma data ou outra. Ele não pode, no episódio, acatar, olha, a data do número de integrantes de um bloco ou partido é esta. E no outro momento dizer, não, a data é outra. Ou é uma coisa ou outra. É preciso coerência nesta interpretação. É o que cobra o senador. E ele vai à Comissão de Constituição e Justiça, que também é dominada, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça vai colocar o pedido lá em último lugar, E do outro lado, o Novo, que também é uma regra, não conseguiu o número de deputados suficientes para formar o que se chama liderança, aquela cláusula de barreira, Então, o Novo não existe oficialmente na Câmara, não tem liderança, então não poderia indicar. Mas espera aí, o Randolfo Rodrigues também foi eleito, só tem ele, ou seja, não cumpriu a regra de ter uma liderança. Então, percebe que a interpretação de um lado está assim e do outro está assado? Então, é a fotografia, o raio-x do que está acontecendo no Congresso Nacional, usando as regras pró-governo. E é o que o governo está fazendo, desesperadamente, fazendo tudo para dominar a CPI do dia 8. E qual é a estratégia? É o que eu chamo de implosão. Em vez de não instalar a CPI, instalar com maioria e implodir por dentro. Ou seja, tendo presidência, relatoria e maioria no plenário, faz-se o que quiser numa CPI. Vide aquela famosa CPI, espetáculo, que tentou de todas as formas pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi a CPI da pandemia. Avinato. De que serve ter um mapa se o fim está traçado? De que serve ter à vista se o barco está parado? De que serve ter a chave se a porta está aberta? Para que servem as palavras se a casa está deserta? De que me adianta uma comissão de Constituição e Justiça se o Brasil perdeu qualquer noção de Constituição e Justiça?
De que serve eu debater a saúde da nossa democracia, então, se o que vale no Congresso é dinheiro na mão, calcinha no chão? E já era esperada, Dantas, essa nova derrota dos oposicionistas, a rejeição dessa questão de ordem do senador Rogério Marinho pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Dantas? Calma lá. A oposição vai recorrer ainda na CCJ. O jogo não está jogado. Olha, não dá para você ter uma perspectiva genérica quando você faz uma avaliação de um cenário político tão complexo. A gente acabou de falar aí da CPI da pandemia, né? E nós tínhamos um ministro da Saúde que era uma voz contrária à do presidente da República durante meses e meses e meses e meses, e ele entendia que aquilo era necessário. Não quer dizer que ele concordasse, ao contrário, ele era absolutamente contrário a coisas que o próprio presidente dizia publicamente. Isso aconteceu com o ministro da Justiça, isso aconteceu com o secretário-geral, isso aconteceu com várias pessoas. Isso não é de hoje, isso acontece nos governos. Governos são formados por partidos, pessoas aliadas também, né? Nós temos os partidos satélites, que é aqueles que baixam a cabeça e seguem o ritmo, ali o rito, e também de aliados que muitas vezes podem divergir. É o caso, por exemplo, do Carlos Fávaro. Ele faz aí um contraponto que é necessário. Até quando ele vai permanecer no cargo, eu não sei. Nesse caso da CPMI, essa movimentação do Randolph, ela é uma movimentação, como disse o Zé Maria. Ela é um jogo que não tá correto, não tá certo, não é legal, né? Então, assim, o Rodrigo Pacheco está se expondo também ao rejeitar o recurso a questão de ordem do Rogério Marinho. Ele está se expondo, ele está afiançando a movimentação que foi feita pelo Randolph, com apoio do governo. Quando ele se expõe, ele se desgasta, porque ele está se expondo para defender um governo desgastado, um governo antidemocrático, um governo que tem problemas sérios de articulação política no próprio Congresso. Então, assim, a CPMI ela vai acontecer. Você pode ter ali um sujeito que é mais pró-governo, mas você vai ter o swing votes ali, você vai ter o cara que é mais independente e que, na verdade, ele vai estar ali fazendo aquele movimento. Quando se ele sentir que a CPI vai para o lado, né, da oposição, ele vira oposição. E aí fortalece o outro lado. Isso é do jogo democrático, gente. Isso é do jogo político. Nós deveríamos nos indignar, né, com tantas coisas, né, com tantos atropelos legislativos, com jogadas, muitas vezes. Nós vimos isso acontecer no caso da urgência da PL das fake news. O Arthur Lira foi lá, tirou da gaveta um artigo do regimento e falou: não, eu não preciso de maioria absoluta. Aí todo mundo aceitou aquilo como normal. Então, é isso, é preciso estar atento.